Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, depois da gente falar um pouco com a Virgínia Alves em relação às informações para o café. Agora o foco é para o setor sucroenergético. A gente vai falar em relação à questão meteorológica, né, que de fato tem sido bastante de atenção, né, para a safra 2021-22, a safra que logo mais deve, né, ser encerrada aqui no centro-sul do país e as expectativas já começam a se voltar para a próxima temporada, a safra 2022-23, porque também deve ser uma safra de bastante atenção às condições climáticas, né, depois de 2 anos aí de cenário bastante complicado aos produtores. Então a gente, para falar sobre todo esse cenário, conversa agora ao vivo com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo e está de volta aqui com a gente. Fábio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Boa tarde, Jonatas. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Boa tarde, Fábio. Bom, queria que você começasse falando um pouco pra gente sobre como foi a safra 2021-22, né? A gente tem as informações aí até da Única mesmo, né? Dizendo que logo mais a gente deve terminar mesmo, né? A moagem da safra 21-22. Então a gente deve terminar um pouquinho cedo, até justamente por conta das condições climáticas adversas sobre os canaviais. Então a moagem vai acabar um pouquinho antes do que costumava ser. Queria que você traçasse pra gente o cenário, né, que foi essa safra 2021-22 relacionado às condições climáticas aos produtores. Bem, Jonatas, o cenário não foi bom, né? Não foi uma safra boa, foi uma safra do ponto de vista climático, muito desafiadora para os produtores, né? E já é a segunda safra, né? Que a gente vem com chuvas abaixo da média. No ano passado, a gente ainda conseguiu uma produtividade razoável por conta do verão de 19 e 20 tem sido muito bom. A cana colhida em 2020 ainda teve produtividade, teve até recorde. Só que desde abril de 2020 a gente vem com chuvas abaixo da média em praticamente todas as zonas canavieiras do Brasil, pelo menos aqui do Centro-Sul. E, inclusive, no verão de 2021. Então, a gente começou em abril de 2020 um processo de seca que seguiu até o mês passado. Esse mês, felizmente, já se reverteu. A gente já tem chuvas acima da média em boa parte da região produtora, aqui em outubro, até o dia 26, que é hoje, né? Mas, assim, a gente está aí há praticamente, talvez, 18 ou 19 meses com chuvas abaixo da média. Se a gente tivesse tido um verão entre 2020 e 2021 muito bom, a gente poderia até ter atravessado esse período de seca, que é normal, né, entre maio e setembro, de uma forma um pouco mais tranquila, mas isso não aconteceu, infelizmente. Dezembro tivemos chuva abaixo da média, janeiro até foi um mês que choveu bem na maior parte da região produtora, fevereiro já caiu a chuva e estamos assim até agora. Perfeito, Fábio. Bom, diante desse cenário que você nos trouxe, então, em relação à safra 2021-22, como é que os produtores já podem olhar para a próxima temporada, principalmente quando a gente fala em relação às condições agora para o mês de outubro? O que a gente já tem de informação do sistema para passar para eles e se, de certa forma, a gente pode ter um alívio aí, né? Aham. A gente teve um ânimo muito grande agora para as chuvas de outubro, né, Jonatas? Porque a gente teve um volume, como eu já disse, acima da média, com níveis de radiação e temperatura do ar também bastante acima da média. O que nos permite inferir, baseado nesse primeiro mês, que talvez as canas de início de safra tenham uma condição melhor, as canas de início de safra serem colhidas em abril, maio de 2022, elas têm uma condição melhor. A gente, obviamente, está esperando, né, que depois de 2 anos de seca, esse próximo verão ele se reverta, a gente tenha chuvas acima da média, e outubro está mostrando isso. Isso se confirmando, a gente pode ter realmente uma safra melhor, evitando essas perdas aqui, que em São Paulo variaram entre 15% e 20%, e no resto do Centro-Sul, na faixa entre 10% e 15%, na maior parte das regiões, que a gente, se Deus quiser, tenha uma safra com níveis de produtividade acima da média na maioria das regiões produtoras no ano que vem. A gente torce para isso, mas a gente depende das chuvas, infelizmente.
Certo, Fábio. Olhando os próximos meses, né? De fato, a gente deve ter uma entre-safra maior, então, que deve ser de bastante atenção para as condições climáticas também, né? Outubro a gente tem um cenário melhor, então, mas olhando os próximos meses, e a gente tem também aí já a confirmação do fenômeno climático Laninha. Como é que a gente deve olhar à frente todos os próximos meses aí com atenção para a safra 2022-23 que começará lá em abril de 2022? A Laninha é a nossa pista aí que nós temos para analisar essa safra. O que a Laninha nos conta? Que o extremo sul do Brasil normalmente tem chuvas abaixo da média, enquanto que o extremo norte tem chuvas acima da média em anos de Laninha. Pode haver variabilidade, então não é alguma coisa assim com uma certeza plena, mas na maior parte dos anos isso acontece. Entre São Paulo e metade do Mato Grosso, a gente tem a chamada zona de transição. Então, não é muito claro o que vai acontecer. Então, a gente ainda fica na incerteza. Dado que outubro as chuvas chegaram em bom volume, bem distribuídas e já tiveram um total acima da média até hoje, a gente imagina que nesse ano a gente vai ter aí chuvas acima da média. Isso não deixa de ser um palpite, infelizmente, é uma grande torcida, né? Mas, probabilisticamente, dado que nós temos 2 anos seguidos com chuvas abaixo da média, é bastante provável que se reverta agora nessa safra e as chuvas venham acima da média. É raro que a gente tenha 3 anos de seca seguidos, baseados no histórico de chuvas que a gente tem aqui na Exalc e em todo o estado de São Paulo, de uma forma geral. Então, é bastante provável que haja uma reversão desse quadro e que essa safra 22-23 seja melhor do que essa. Certo, vamos acompanhar aí de fato todas essas informações, né, Fábio? Queria que você falasse também um pouquinho sobre como os produtores conseguem ter acesso aí ao sistema Tempo Campo para ter todo esse cenário atualizado. Então, porque como a gente falou, né, os próximos meses serão de atenção para os canavicultores e também para os produtores aqui rurais do Brasil de outras culturas também, né? Legal. O Sistema Tempo Campo, só para lembrar, um serviço de extensão da Exalc, ele funciona aqui dentro da Exalc, atende mais ou menos 50 usinas hoje em dia, e uma série de produtores de milho e soja também, para os quais a gente presta assessoria, e a gente está disponível para qualquer interessado, é só acessar www.tempocampo.org.br ou mandar um e-mail, pode ser um e-mail direto para mim, vou ter o maior prazer em responder, fabio.marim@usp.br, fabio.marim, marim com N no final, N de navio, @usp.br. Pode me escrever, a gente vai ter o maior prazer em repassar essas informações e auxiliar os produtores. Com certeza. E aqui no Notícias Agrícolas a gente sempre também quer contar com o Tempo Campo para trazer as informações atualizadas ao produtor rural, viu, Fábio? Obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, conversamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente falando um pouco então em relação às condições climáticas para a safra 2022-23, né? A gente que teve nessa safra 2021-22 um cenário climático bastante complicado, que segundo o Fábio não foi um cenário apenas dessa temporada, lá na última temporada a gente também teve um cenário que já dava indícios de preocupação, apesar de uma produção de cerca de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, né? A gente já tinha a atenção para o cenário climático. Nesta temporada, que logo mais deve ser encerrada, a gente já tem aí as preocupações, né, climáticas mais acentuadas. Por quê? Primeiro, a gente teve seca, estiagem prolongada, histórica, né, segundo alguns apontam. De fato, um cenário bastante complicado aqui no centro-sul do país. Depois a gente teve geadas impactando os canaviais e também, mais recentemente, os relatos de incêndios, né, que aconteceram em propriedades, principalmente aqui do estado de São Paulo. E diante de todo esse cenário, a gente teve uma quebra na produção, né, que, claro, impactou também os subprodutos, né, com altos preços para o açúcar e também para o etanol aqui no Brasil. Diante desse cenário, é claro, né, as atenções com essa aproximação da finalização da moagem da safra 21-22, os produtores já começam a olhar para a próxima temporada, para 2022-23, com preocupações aí com o cenário climático, né? Mas, segundo as primeiras informações que a gente tem agora para esse mês de outubro, o cenário é um pouco mais positivo, né? Segundo o Fábio nos falou, é muito difícil que 3 anos
seguidos sejam de baixos níveis de chuva. Então, pelo menos por enquanto, para esse mês de outubro, o cenário é um pouquinho mais favorável, já há um otimismo um pouco melhor em relação às condições climáticas para o desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos lá no ano que vem, a partir de abril, quando de fato tem esse início oficialmente a safra 2022-23 aqui no centro-sul do país. Também é um cenário de atenção, né, para o clima por conta da confirmação, né, do fenômeno climático Laninha. Então, os produtores também estão bastante atentos a isso e o Fábio Marim nos deu as informações que vêm por parte do Sistema Tempo Campo em relação aos impactos, aos possíveis impactos, né, desse fenômeno climático para a safra de cana-de-açúcar. E o Sistema Tempo Campo tem aí as suas análises muito precisas, não só para a cana-de-açúcar, mas também para outras importantes culturas aqui do nosso Brasil. Bom, agora na finalização aqui dos nossos boletins, você vai poder acompanhar as nossas redes sociais, é só você procurar os nossos perfis por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E o nosso site, é claro, segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil, e daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.